O som do despertador ecoou pelo apartamento da SQN 211, mais um dia começava em Brasília. Daniel Almeida Cardoso abriu os olhos lentamente, enquanto o sol típico do Planalto Central já se infiltrava pelas frestas da persiana. Ao seu lado, Helena Vasconcelos Neves ainda dormia serenamente, seus cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro branco. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios ao observá-la. Depois de 3 anos juntos, ainda se pegava admirando cada detalhe dela. O apartamento na Asa Norte era o reflexo perfeito da vida que construíram juntos. Organizado, acolhedor e com toques modernos que se mesclavam à arquitetura característica de Brasília. As grandes janelas permitiam uma vista privilegiada do céu do Cerrado, aquele azul intenso que só a capital federal conseguia proporcionar. Daniel levantou-se silenciosamente, seguindo sua rotina matinal. Funcionário do Tribunal de Contas há 5 anos, prezava pela pontualidade quase obsessiva, característica que Helena costumava provocar com carinho. Enquanto preparava o café, seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael Torres Paixão, seu amigo de longa data. "Preciso de um favor enorme, cara. Surgiu uma missão de última hora. Vou precisar passar umas semanas em uma região meio isolada. Será que você e a Helena poderiam ficar com o Max?" Daniel franziu a testa, relendo a mensagem. Max era o Doberman de Rafael, um cachorro imponente que sempre chamava a atenção nas caminhadas pelo parque da cidade. Helena tinha certo receio de cães grandes, especialmente depois de um incidente na infância com um cachorro do mesmo porte. Mas Max era diferente. Pelo menos era o que Rafael sempre garantia. Antes que pudesse responder, sentiu os braços de Helena envolvendo sua cintura. "Bom dia", ela murmurou, apoiando o queixo em seu ombro para espiar a tela do celular. "Rafael precisando de ajuda?" "Sim, quer que a gente fique com o Max por algumas semanas", Daniel respondeu, virando-se para encará-la. "O que você acha?" Helena hesitou por um momento, mordendo levemente o lábio inferior. Um hábito que Daniel conhecia bem, sinal de que ela estava ponderando uma decisão difícil. "O Max é bem treinado, não é?" "Rafael sempre diz isso." "Sim, e você sabe que Rafael não confiaria o Max a qualquer pessoa", Daniel argumentou suavemente, servindo uma xícara de café para ela. "Além disso, pode ser uma boa oportunidade para você superar esse medo de cachorros grandes." O silêncio preencheu a cozinha por alguns instantes. Apenas o som do trânsito da W3 Norte chegando distante pelas janelas. Helena tomou um gole de café, seus olhos fixos no horizonte brasiliense através da janela. Daniel conhecia aquele olhar. Ela estava fazendo uma lista mental de prós e contras, como sempre fazia antes de tomar decisões importantes. "Tudo bem", ela finalmente concordou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Mas com uma condição. Você vai ser o responsável pelos passeios matinais. Não me vejo andando sozinha com um Doberman pelo parque da cidade às 6 da manhã. Daniel riu, puxando-a para um abraço. "Fechado. Vou avisar o Rafael." Enquanto digitava a resposta para o amigo, Daniel não poderia imaginar como aquela decisão aparentemente simples mudaria completamente suas vidas. O apartamento na SQN 211, que até então era seu porto seguro, logo se tornaria palco de uma série de acontecimentos que testariam não apenas seu relacionamento com Helena, mas também sua capacidade de confiar em seus próprios instintos. O resto da manhã transcorreu normalmente. Helena se arrumou para mais um dia no Ministério da Educação, onde coordenava projetos educacionais. Daniel admirava como ela conseguia manter a elegância, mesmo com a correria diária. O blazer azul marinho combinando perfeitamente com a saia lápis, os saltos ecoando pelo piso de porcelanato do apartamento. "Nos vemos à noite", ela disse, dando-lhe um beijo rápido antes de sair. "Não esquece que hoje é o jantar com meus pais no Pontual do Lago." Daniel assentiu, observando-a partir. Checou mais uma vez a mensagem de Rafael, que já havia respondido com gratidão e combinado de trazer Max no dia seguinte. Algo no tom das mensagens do amigo parecia diferente, mais urgente que o normal, mas Daniel afastou a sensação. Afinal,
O que poderia haver de extraordinário em cuidar do cachorro de um amigo por algumas semanas? Mal sabia ele que aquele seria o último dia de sua vida perfeitamente organizada e previsível. A partir do momento em que Max cruzasse a porta de seu apartamento, uma série de eventos se desencadearia, revelando que até mesmo as pessoas mais próximas podem guardar segredos capazes de abalar as estruturas mais sólidas. Na manhã seguinte, o som da campainha reverberou pelo apartamento precisamente às 7h30. Rafael estava pontual como sempre. Max sentado obedientemente ao seu lado quando Daniel abriu a porta. O Doberman, com sua postura elegante e pelo negro lustroso, parecia ainda mais imponente no corredor estreito do edifício. "Valeu mesmo por isso, cara", Rafael disse, entregando a Daniel uma bolsa com os pertences de Max. "Trouxe a ração que ele está acostumado, os brinquedos favoritos e o tapete dele. Max é bem tranquilo, mas tem algumas particularidades." Daniel notou algo diferente no amigo. Rafael parecia tenso, seus olhos constantemente verificando o corredor, como se esperasse ver alguém. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente ao entregar a guia de Max. "Tem certeza que está tudo bem, Rafael? Você parece preocupado." Rafael forçou um sorriso passando a mão pelo pescoço, um gesto nervoso que Daniel conhecia bem dos tempos de faculdade. "Só estresse do trabalho. Essa viagem surgiu meio de repente. Você sabe como é." Ele se agachou acariciando a cabeça de Max. "Cuida bem deles, parceiro." O Doberman latiu suavemente, como se entendesse o pedido. Daniel observou a interação com curiosidade. Havia algo quase humano na forma como Max olhava para Rafael. Uma compreensão que ia além do normal entre cão e dono. "Ah, mais uma coisa", Rafael acrescentou, já se dirigindo ao elevador. "Max foi treinado para algumas situações específicas. Ele pode agir de forma diferente às vezes. Mas não se preocupe, ele sabe o que está fazendo." Antes que Daniel pudesse pedir mais explicações, Rafael já havia entrado no elevador, deixando apenas um aceno rápido como despedida. Max permaneceu sentado, observando as portas do elevador se fecharem, sem demonstrar qualquer inquietação com a partida do dono. "Bem, amigão, vamos conhecer sua casa temporária?" Daniel disse, guiando Max para dentro do apartamento. O Doberman entrou calmamente, farejando o ambiente com interesse controlado. Seus movimentos eram precisos, quase calculados, muito diferentes do comportamento ansioso que Daniel esperaria de um cão em um ambiente novo. Helena já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete na geladeira. "Comprei petiscos para nosso novo hóspede. Não deixe ele subir no sofá. Beijos, H." Daniel sorriu, admirando como ela, mesmo com seu receio, estava se esforçando para fazer Max se sentir bem-vindo. As primeiras horas com Max transcorreram tranquilamente. O Doberman se adaptou rapidamente à rotina do apartamento, escolhendo um canto da sala para se acomodar, sempre com os olhos atentos a cada movimento de Daniel. Foi durante o almoço que a primeira situação incomum aconteceu. Daniel estava preparando seu prato quando o celular de Helena, esquecido sobre o balcão da cozinha, vibrou com uma mensagem. Max, que até então descansava na sala, levantou-se imediatamente, suas orelhas alertas. Aproximou-se do celular, farejando-o intensamente antes de emitir um rosnado baixo. "Ei, calma aí, garoto", Daniel falou, pegando o celular. A mensagem era de um número desconhecido. "Confirmado para hoje, 15 horas, mesmo lugar." Max continuou rosnando, seus olhos fixos no aparelho. Daniel franziu o senho, uma sensação incômoda se instalando em seu estômago. Helena não costumava receber mensagens de números desconhecidos, muito menos tão enigmáticas. Mas logo afastou o pensamento. Provavelmente era algo relacionado ao trabalho dela no ministério. À tarde, durante uma videochamada de trabalho, Daniel observou outro comportamento peculiar de Max. O Doberman passou a fazer rondas sistemáticas pelo apartamento, parando em pontos específicos, janelas, portas, até mesmo os dutos de ventilação, como se realizasse uma varredura de segurança. Foi quando Helena chegou no final da tarde que Daniel percebeu a verdadeira mudança no comportamento de Max. O Doberman, que até então mantinha uma postura reservada, praticamente pulou ao vê-la,
farejando suas roupas com uma intensidade que beirava a obsessão. "Max, senta!" Daniel comandou, preocupado com a reação de Helena. Para sua surpresa, ela não demonstrou medo, apenas um leve desconforto. "Está tudo bem", ela disse, deixando Max cheirar sua bolsa. "Rafael me alertou que ele podia ser um pouco intenso às vezes." Daniel notou algo estranho em sua voz, um tremor quase imperceptível. Helena evitou seu olhar, dirigindo-se rapidamente para o quarto. "Preciso tomar um banho, dia cheio hoje." Naquela noite, deitado na cama com Helena já adormecida ao seu lado, Daniel refletia sobre os eventos do dia. O comportamento de Max, a mensagem misteriosa no celular de Helena, o nervosismo de Rafael. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia montar. Do seu lugar no canto do quarto, Max mantinha os olhos fixos na porta, suas orelhas movendo-se ocasionalmente ao captar sons que os ouvidos humanos não podiam perceber. Daniel não sabia ainda, mas aquela seria apenas a primeira de muitas noites em que o Doberman montaria guarda, protegendo segredos que começavam a se desenrolar nas sombras do apartamento da SQN 211. A primeira semana com Max trouxe mudanças sutis à rotina do casal. Daniel começou a notar padrões no comportamento do Doberman que iam além do simples interesse por Helena. O cão parecia ter desenvolvido uma espécie de calendário próprio, ficando especialmente agitado em determinados horários, principalmente quando Helena se preparava para sair. Numa quarta-feira particularmente quente, típica do cerrado brasiliense, Daniel decidiu trabalhar de casa. Estava concentrado em um relatório quando notou Max se posicionando próximo à porta. Suas orelhas alertas, minutos antes de Helena anunciar que precisava sair para resolver algumas pendências. "Vai demorar muito?" Daniel perguntou casualmente, observando-a retocar o batom diante do espelho da entrada. "Não, é só uma reunião rápida no ministério", Helena respondeu, evitando o contato visual através do reflexo. Max, ao seu lado, farejava insistentemente sua bolsa de couro novo. Daniel consultou o relógio. 14h45. Algo naquela cena o incomodou. O Ministério da Educação normalmente não tinha reuniões tão tarde, e Helena estava arrumada demais para um compromisso burocrático comum. O vestido verde esmeralda, um dos seus favoritos, parecia uma escolha elaborada demais para uma simples reunião. Depois que ela saiu, Max começou seu ritual peculiar. O Doberman alternava entre sentar-se junto à janela que dava para a rua e farejar os objetos pessoais de Helena deixados no quarto. Foi durante uma dessas rondas que Daniel notou algo caído ao lado da cômoda. Um cartão do Hotel Nacional, um dos mais luxuosos de Brasília. O coração de Daniel acelerou. Que motivo Helena teria para guardar um cartão de hotel? Suas mãos tremeram levemente ao virar o pequeno retângulo de papel. No verso, havia uma anotação à mão. Quinta, 15 horas, 1507. Max se aproximou farejando o cartão e emitindo um ganido baixo. Daniel se lembrou da mensagem misteriosa que vira no celular de Helena dias atrás. As coincidências começavam a se acumular de forma perturbadora. Naquela noite, quando Helena retornou, Daniel tentou manter a naturalidade, mesmo com milhares de perguntas martelando em sua mente. Ela parecia diferente. Havia uma aura de nervosismo em seus gestos, uma pressa em se recolher ao quarto, alegando dor de cabeça. "Como foi a reunião?" ele perguntou, seguindo-a até o quarto. "Normal, só burocracia", ela respondeu vagamente, começando a remover os brincos. "Estou exausta. Acho que vou dormir mais cedo hoje." Max, que até então mantinha sua vigília silenciosa, aproximou-se de Helena e começou a farejar intensamente seus pés. O comportamento do cão chamou a atenção de Daniel. Havia algo quase investigativo na forma como ele cheirava os sapatos dela. "Ele está estranho hoje", Helena comentou, um tremor quase imperceptível em sua voz. "Max tem estado estranho desde que chegou", Daniel respondeu, estudando a reação dela. "Principalmente com você." Helena parou por um momento, suas mãos hesitando sobre o fecho do colar. "Deve ser porque sou nova para ele", ela disse, mas suas palavras soaram vazias, ensaiadas. Naquela noite, Daniel permaneceu acordado por horas, observando o teto do quarto enquanto Helena dormia ao seu lado. Na penumbra,
podia ver a silhueta de Max sentado próximo à janela, seus olhos refletindo ocasionalmente a luz dos faróis dos carros que passavam na rua abaixo. A manhã seguinte trouxe uma descoberta ainda mais perturbadora. Enquanto arrumava a bolsa de Helena, que ela havia deixado caída no sofá na pressa de sair para uma reunião matinal, Daniel encontrou um envelope pequeno e discreto. Dentro, havia uma série de exames médicos, todos carimbados com o nome de uma clínica particular no setor hospitalar sul. Max, que observava tudo de seu posto na sala, aproximou-se quando Daniel abriu o envelope. O Doberman farejou os papéis e, pela primeira vez desde sua chegada, sentou-se calmamente ao lado de Daniel, como se quisesse oferecer algum tipo de conforto. As dúvidas se multiplicavam em sua mente. Por que Helena estava fazendo exames escondida? Por que as visitas ao hotel? E qual era a verdadeira razão para o comportamento protetor de Max em relação a ela? Daniel pegou seu celular, decidido a ligar para Rafael e exigir explicações sobre o treinamento especial de Max. Foi quando notou uma chamada perdida de um número desconhecido. Havia também uma mensagem de voz deixada às 3h47 da manhã. Com o coração acelerado, ele aproximou o telefone do ouvido. A voz que saiu do aparelho era distorcida, quase metálica. Pare de procurar. Algumas verdades não foram feitas para serem descobertas. A mensagem anônima deixou Daniel em estado de alerta. Durante todo o dia, cada barulho no apartamento, cada movimento de Max, parecia carregado de significados ocultos. O Doberman, por sua vez, mantinha uma vigília ainda mais intensa, especialmente quando Helena estava por perto. Na tarde daquele mesmo dia, Daniel decidiu fazer algo que nunca havia considerado antes: seguir Helena. A culpa o corroía por dentro, mas as circunstâncias pareciam não lhe dar escolha. Quando ela anunciou que precisava resolver algumas pendências no trabalho, ele esperou alguns minutos e saiu logo em seguida, levando Max consigo. O Doberman parecia estranhamente cooperativo, como se entendesse perfeitamente a missão. Seguiram o carro de Helena através das largas avenidas de Brasília, mantendo uma distância segura. Para surpresa de Daniel, ela não se dirigiu ao Ministério da Educação, mas sim ao setor hospitalar sul. Então é isso? Daniel murmurou para si mesmo, observando de longe enquanto Helena entrava em uma clínica particular. Max, ao seu lado, mantinha-se alerta, suas orelhas movendo-se a cada som. Depois de quase uma hora de espera, Helena saiu da clínica. Havia algo diferente em sua postura, uma mistura de alívio e preocupação em seu rosto. Ela parou por um momento na calçada, respirando fundo, antes de fazer uma ligação. Daniel não conseguia ouvir a conversa, mas o comportamento de Max mudou drasticamente. O Doberman ficou tenso, um rosnado baixo surgindo em sua garganta. Através da distância, Daniel podia ver lágrimas nos olhos de Helena enquanto ela falava ao telefone. A cena partiu seu coração. Queria correr até ela, abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que qualquer problema eles poderiam resolver juntos. Mas algo o mantinha paralisado, observando de longe enquanto a mulher que amava, claramente, enfrentava alguma batalha sozinha. De volta ao apartamento, Daniel tentava organizar seus pensamentos. As evidências apontavam para algo relacionado à saúde de Helena, mas por que tanto segredo? Por que as visitas ao hotel? E, principalmente, por que aquela mensagem ameaçadora? Foi durante o jantar que Helena finalmente demonstrou sinais de querer compartilhar algo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela brincava com a comida no prato, mal tocando na refeição. Daniel, ela começou, sua voz quase um sussurro. Precisamos conversar. O coração dele disparou. Max, que estava deitado próximo à mesa de jantar, levantou a cabeça imediatamente, seus olhos fixos em Helena. Antes que ela pudesse continuar, a campainha tocou. O Doberman se levantou num pulo, rosnando para a porta de uma maneira que Daniel nunca havia visto antes. Helena empalideceu, suas mãos agarrando a borda da mesa com força. — Você está esperando alguém? Daniel perguntou, já se levantando. — Não, ela respondeu, sua voz tremendo. — Por favor, não atenda. Mas era tarde demais. Daniel já estava a caminho da porta, com Max em seus calcanhares, quando ouviu passos rápidos se afastando pelo corredor.
Ao abrir a porta, encontrou apenas um envelope branco no chão. Com as mãos trêmulas, ele o recolheu. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem impressa. Ela precisa saber a verdade sobre a família dela. Amanhã, 10 horas, parque da cidade, próximo ao quiosque principal. Quando Daniel se virou, Helena estava parada no meio da sala, pálida como um fantasma. Max se posicionou entre eles como se não soubesse qual dos dois precisava mais de proteção naquele momento. Helena, Daniel disse suavemente, mostrando o bilhete. Acho que chegou a hora de você me contar o que está acontecendo. Ela fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Quando os reabriu, havia uma determinação nova em seu olhar. Você está certo, ela respondeu, sua voz mais firme. Mas não aqui. Não agora. Onde então? Quando? Amanhã, ela disse, pegando suas chaves. Vou te mostrar algo primeiro. Algo que vai ajudar a explicar tudo isso. Max se moveu inquieto, seus olhos alternando entre Daniel e Helena. O Doberman parecia entender que estavam chegando a um ponto crucial, um momento de revelação que mudaria tudo. Daniel observou Helena se preparar para sair novamente, milhares de perguntas em sua mente. Mas havia uma certeza crescendo em seu coração. Qualquer que fosse a verdade, ela estava prestes a vir à tona, e Max, de alguma forma misteriosa, estava no centro de tudo isso. O carro de Helena serpenteava pelas ruas de Brasília, deixando para trás as luzes do plano piloto. Daniel observava o caminho com crescente curiosidade, enquanto Max mantinha-se alerta no banco traseiro. O Doberman parecia especialmente inquieto, seus olhos atentos a cada movimento de Helena. Para onde estamos indo? Daniel perguntou, notando que haviam tomado a direção do Lago Sul. Para a casa dos meus pais, Helena respondeu, sua voz carregada de emoção. Ou melhor, para onde eles moravam antes. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de significados não ditos. Helena conduzia o carro com determinação, suas mãos apertando o volante com mais força que o necessário. Após alguns minutos, estacionaram em frente a uma casa antiga, dessas que ainda guardavam a arquitetura original de Brasília dos anos 60. Meus pais se conheceram aqui, Helena começou, desligando o carro, mas sem fazer menção de sair. Mamãe era secretária no Itamaraty. Papai estava começando sua carreira como diplomata. Foi amor à primeira vista, pelo menos é o que eles sempre disseram. Max inclinou-se entre os bancos dianteiros, seu focinho gentilmente tocando o ombro de Helena, como se oferecesse apoio. Daniel permaneceu em silêncio, sentindo que este era um momento crucial. O que ninguém sabia, ela continuou, sua voz tremendo levemente, era que mamãe já estava grávida quando eles se casaram. De uma relação anterior com alguém importante. Alguém que não podia assumir um filho naquela época. Daniel sentiu seu coração acelerar. Helena, você está dizendo que... Sim, ela o interrompeu, finalmente virando-se para encará-lo. O homem que eu sempre conheci como meu pai não é meu pai biológico. E agora, depois de todos esses anos, meu verdadeiro pai está tentando fazer contato. Max emitiu um ganido baixo, como se respondesse à revelação. Helena estendeu a mão para acariciar a cabeça do Doberman, encontrando conforto em seu toque. As visitas ao hotel, ela continuou, eram encontros com uma pessoa que trabalhou com meu pai biológico. Ele está tentando intermediar um encontro, mas é complicado. Ele ocupa um cargo muito importante hoje em dia. Daniel processava as informações lentamente, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. E os exames médicos? Helena respirou fundo, suas mãos tremendo levemente. Descobri que tenho a mesma condição genética que minha mãe tinha. Uma predisposição a complicações na gravidez. Quando soube que estava grávida, entrei em pânico. Não queria te contar até ter certeza de que estava tudo bem com o bebê. A revelação atingiu Daniel como um raio. Você está grávida? Antes que Helena pudesse responder, Max começou a latir insistentemente, seus olhos fixos em um carro que acabara de estacionar do outro lado da rua. Helena empalideceu ao reconhecer o veículo. Precisamos ir, ela disse apressadamente, ligando o carro. Ele não deveria estar aqui, não agora. Quem não deveria estar aqui? Daniel perguntou,
observando pelo retrovisor um homem de terno escuro saindo do carro. Meu meio-irmão, Helena respondeu, manobrando rapidamente. Ele não concorda com a aproximação do nosso pai. Acha que isso pode causar um escândalo político. Enquanto se afastavam, Daniel notou o homem os observando, seu celular colado ao ouvido. Max mantinha-se em posição de alerta, um rosnado baixo em sua garganta. De volta ao apartamento, Helena finalmente se permitiu desabar. Sentada no sofá com Max fielmente ao seu lado, ela começou a revelar toda a história. Como descobriu a verdade através de antigas cartas de sua mãe, como o contato inicial com seu pai biológico foi feito e como seu meio-irmão estava determinado a manter tudo em segredo. Por isso a mensagem anônima. Daniel concluiu, lembrando-se da voz distorcida. Ele está tentando te assustar. Helena assentiu, suas mãos inconscientemente pousando sobre seu ventre. Mas não é só isso, Daniel. Tem mais... Max levantou a cabeça abruptamente, suas orelhas atentas a algo que os humanos não podiam ouvir. Segundos depois, o celular de Helena tocou, exibindo um número desconhecido. O olhar que ela trocou com Daniel estava carregado de apreensão. Aquela noite estava longe de terminar, e as revelações que viriam a seguir mudariam para sempre o destino daquela família que estava apenas começando. Helena encarou o telefone por alguns segundos antes de atender, colocando-o no viva-voz. Max aproximou-se mais, seu corpo tenso como uma corda de violino. Alô? Sua voz saiu trêmula. Helena. A voz do outro lado era grave, autoritária. Precisamos conversar. Agora. Pai. Daniel notou como ela hesitou na palavra, como se ainda não estivesse acostumada a usá-la para se referir a essa nova figura em sua vida. Seu irmão me contou que você estava na casa antiga. Helena, você precisa entender que essa situação é delicada. Minha posição atual não permite... Não permite o quê? Helena o interrompeu, uma coragem súbita em sua voz. Não permite reconhecer sua própria filha? Ou é o neto que está a caminho que te preocupa? Um silêncio pesado se instalou na linha. Max moveu-se inquieto, seus olhos alternando entre o telefone e Helena. Você está grávida? A voz do homem mudou, perdendo um pouco da autoridade, deixando transparecer uma emoção que parecia genuína. Sim, Helena respondeu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. E assim como você abandonou minha mãe quando ela estava grávida de mim, agora quer que eu permaneça nas sombras para não prejudicar sua preciosa carreira política? Daniel segurou a mão de Helena, oferecendo apoio silencioso. Max aproximou-se mais, encostando seu focinho nas pernas dela. As coisas não são tão simples, o homem suspirou. Sua mãe e eu, nós tínhamos um acordo. Ela entendeu que era melhor assim. Jorge seria um pai muito melhor do que eu poderia ser naquela época. E agora? Helena questionou. Agora que você descobriu que pode ter um problema de saúde genético que pode afetar não só a mim, mas também meu bebê, decidiu fazer contato? Outro silêncio. Daniel podia ouvir a respiração pesada do homem do outro lado da linha. Os exames, ele finalmente falou. Os resultados. Positivos, Helena completou. A mesma condição que mamãe tinha, a mesma que você carrega no DNA. Dr. Mendes já está me acompanhando, montando um plano de tratamento preventivo. Helena, me escute. A voz agora era quase suplicante. Eu quero ajudar. Tenho acesso aos melhores médicos, aos tratamentos mais avançados. Deixe-me fazer isso por você, por meu neto. Foi neste momento que Max começou a latir, não de forma agressiva, mas como se quisesse comunicar algo. Helena olhou para o Doberman, uma compreensão súbita em seus olhos. Foi você, ela disse. Foi você quem pediu ao Rafael para trazer o Max até aqui. Ele não está viajando, está? Um suspiro do outro lado da linha confirmou sua suspeita. Max foi treinado para identificar mudanças hormonais, especialmente em gestantes com condições de risco. Ele passou por um programa especial de treinamento quando ainda estava na polícia. Achei que ele poderia ajudar a te proteger enquanto eu não podia estar presente. Daniel olhou para Max com novo entendimento. O comportamento protetor do cão, sua fixação com Helena, tudo fazia sentido agora. Amanhã, o homem continuou. No parque da cidade. Eu estarei lá pessoalmente.
Chega de intermediários, chega de segredos. Você merece conhecer toda a verdade e eu preciso conhecer minha filha. Helena apertou a mão de Daniel com força. Estaremos lá, ela respondeu, sua voz firme. Depois que a ligação terminou, o apartamento mergulhou em um silêncio reflexivo. Max deitou-se aos pés de Helena, seu corpo relaxando pela primeira vez em dias. Então, Daniel falou suavemente, amanhã conheceremos seu pai. Helena assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. E o avô do nosso filho? Daniel a puxou para um abraço, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. Max se aproximou, encostando sua cabeça nos joelhos do casal, formando um círculo de proteção e afeto. A noite caía sobre Brasília, e com ela, a promessa de um novo amanhecer. No apartamento da SQN 211, 3 corações batiam em sintonia, unidos por laços que iam além do sangue, além das convenções sociais, além dos segredos que por tanto tempo os mantiveram separados. A manhã em Brasília amanheceu com aquele céu intensamente azul, característico do Planalto Central. Daniel e Helena chegaram ao parque da cidade pontualmente às 10 horas, com Max caminhando alertamente ao lado deles. O Doberman parecia ainda mais atento que o normal, como se entendesse a importância daquele momento. Tem certeza que quer fazer isso? Daniel perguntou suavemente, notando como Helena apertava sua mão com força. Tenho, ela respondeu, seus olhos percorrendo o parque. Depois de tanto tempo, preciso conhecer a verdade completa. Aproximaram-se do quiosque principal, onde algumas pessoas faziam sua caminhada matinal, alheias ao drama que estava prestes a se desenrolar. Max, de repente, ficou em posição de alerta, suas orelhas voltadas para uma direção específica. Um homem alto, de cabelos grisalhos e terno impecável, aproximava-se lentamente. Mesmo à distância, Daniel podia notar a semelhança com Helena. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato do rosto. Ao seu lado, caminhava o homem que haviam visto na noite anterior, próximo à casa antiga, seu meio-irmão. Helena prendeu a respiração. Max posicionou-se estrategicamente entre ela e os recém-chegados, não de forma ameaçadora, mas protetora. Helena, o homem mais velho falou, sua voz embargada de emoção. Você é idêntica à sua mãe. O momento parecia suspenso no tempo. Helena soltou a mão de Daniel e deu um passo à frente. Max acompanhou seu movimento mantendo-se próximo. Senador Roberto Vasconcelos, ela disse, sua voz tremendo levemente. Ou devo chamar de pai. O homem, agora identificado como um dos senadores mais influentes do país, pareceu envelhecer 10 anos naquele instante. Helena, Isso é loucura, o meio-irmão interrompeu. Roberto, pense em sua carreira. Uma revelação dessas agora. Chega, Eduardo, o senador o cortou com firmeza. Passei 30 anos pensando na minha carreira. Perdi o nascimento da minha filha, vi de longe ela crescer, sempre me convencendo de que tinha feito a escolha certa. Mas agora, Helena deu mais um passo à frente. Max, surpreendentemente, relaxou sua postura, como se tivesse avaliado que não havia ameaça real. Por que agora? Ela perguntou. Por que depois de tanto tempo? Roberto respirou fundo antes de responder. Quando soube da sua gravidez através dos relatórios médicos, você está me monitorando? Helena o interrompeu indignada. Não, não é isso. Ele se apressou em explicar. Dr. Mendes é um velho amigo. Quando você procurou a clínica dele, ele reconheceu o sobrenome e me alertou sobre a condição genética. Ele não revelou nada sobre sua gravidez, mas eu sabia que precisava te alertar sobre os riscos. Daniel observava a cena em silêncio, notando como Max parecia entender cada palavra da conversa, seus olhos atentos alternando entre os presentes. A condição que mamãe tinha, Helena falou suavemente. Foi por isso que ela... Sua mãe era uma mulher extraordinária. Roberto a interrompeu, lágrimas nos olhos. Ela sabia dos riscos quando decidiu ter você. Os médicos a aconselharam a não prosseguir com a gravidez, mas ela disse que você era o maior presente que a vida poderia lhe dar. Eduardo, que até então mantinha uma postura tensa, pareceu suavizar sua expressão. Helena, ele falou pela primeira vez diretamente com ela. Não é que eu não quisesse você na família. Eu só
Eu só queria proteger tudo que nosso pai construiu. E quem protegeu minha mãe quando ela precisou? Helena questionou, sua voz carregada de emoção. Quem esteve ao lado dela durante a gravidez, durante todos aqueles anos? Jorge, Roberto respondeu com sinceridade. Seu pai, quero dizer, o homem que te criou. Ele foi muito mais pai do que eu jamais fui. Ele amou sua mãe de uma forma que eu, naquela época, não estava preparado para amar. Max aproximou-se de Helena, encostando seu focinho em sua mão, como se sentisse sua necessidade de conforto. Daniel fez o mesmo, colocando uma mão em seu ombro. E agora? Ela perguntou inconscientemente, levando uma mão à barriga. O que você espera que aconteça? Roberto deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Helena. Agora, minha filha, quero fazer parte da sua vida, se você permitir. Quero conhecer meu neto. Quero compensar todos esses anos de ausência. Não por obrigação, não por culpa, mas porque finalmente entendi que algumas coisas são mais importantes que poder e posição social. O sol de Brasília brilhava intensamente sobre eles, testemunhando um momento de reconciliação que 30 anos de segredos não puderam impedir. No parque da cidade, entre pessoas que faziam sua rotina normal de exercícios, uma família começava a se reconectar com um Doberman especial como guardião silencioso dessa nova união. O retorno ao apartamento na SQN 211 foi silencioso, cada um absorvendo os acontecimentos da manhã. Max, sempre atento, parecia mais relaxado, como se sua missão especial estivesse finalmente cumprida. Daniel observava a Helena, que alternava entre momentos de profunda reflexão e pequenos sorrisos. Como você está? Ele perguntou finalmente, enquanto preparava um chá de camomila na cozinha. Helena sentou-se no banco alto do balcão, Max deitado fielmente aos seus pés. Honestamente, não sei. É como se toda a minha vida tivesse sido reescrita em questão de dias. Daniel colocou a xícara na frente dela, notando como suas mãos ainda tremiam levemente. E sobre o bebê? Como se sente em relação a tudo isso? Assustada, ela admitiu, acariciando distraidamente a cabeça de Max. Mas também esperançosa. Dr. Mendes é realmente um dos melhores especialistas do país, e agora entendo por quê. E ter o apoio do meu pai biológico, mesmo que ainda seja estranho chamá-lo assim, faz com que eu me sinta mais segura. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem de Roberto. Ela leu em voz alta. Marquei uma consulta com o Dr. Mendes para amanhã às 10 horas. Eduardo e eu gostaríamos de estar presentes, se você permitir. Precisamos discutir o plano de acompanhamento da gravidez como família. Max levantou a cabeça ao ouvir a mensagem, seus olhos atentos fixos em Helena. Daniel não pôde deixar de sorrir. O Doberman parecia realmente entender cada palavra sobre a gravidez. Sabe, Helena começou, um sorriso se formando em seus lábios. Agora entendo por que Rafael sempre dizia que Max era especial. Ele não é apenas um ex-cão policial. É um anjo da guarda de 4 patas. Como se entendesse o elogio, Max abanou o rabo, encostando mais seu corpo nas pernas de Helena. Falando em Rafael, Daniel comentou, acho que devemos uma conversa a ele também. Na verdade, uma voz familiar soou da porta da cozinha, fazendo todos se virarem. Acho que eu é que devo algumas explicações. Rafael estava parado na entrada, ainda com a roupa do trabalho, um sorriso meio constrangido no rosto. Max correu até ele, recebendo um carinho carinhoso atrás das orelhas. Como entrou aqui? Daniel perguntou surpreso. Ainda tenho a chave reserva que você me deu, Rafael respondeu entrando na cozinha. E achei que, depois de tudo, vocês mereciam saber a verdade completa. Helena ofereceu uma cadeira a Rafael, que se sentou com um suspiro cansado. Max voltou a seu posto ao lado dela, mas mantinha os olhos em seu dono original. Trabalho para uma unidade especial do governo, Rafael começou. Uma divisão que treina cães para diversas funções, incluindo o acompanhamento de pessoas com condições médicas específicas. O senador Vasconcelos nos procurou há algumas semanas, explicando a situação. Max foi escolhido não só por sua experiência anterior como cão farejador, mas principalmente por sua capacidade de detectar alterações hormonais e sinais de estresse em gestantes. Então não havia viagem nenhuma,
Daniel concluiu. Não, Rafael admitiu. Mas a missão do Max era real: proteger e monitorar Helena durante esse período crucial da gravidez. Cães como ele podem detectar alterações sutis que até mesmo equipamentos médicos às vezes demoram a perceber. Helena estendeu a mão, tocando o braço de Rafael. Obrigada, ela disse suavemente, por cuidar de mim, mesmo que à distância. Na verdade, Rafael sorriu. O mérito é todo do Max. Ele se apegou a você de uma forma que nunca vi antes. É como se ele soubesse exatamente o quão importante essa missão era. O Doberman, ao ouvir seu nome, levantou-se e colocou a cabeça no colo de Helena, recebendo um carinho carinhoso em resposta. E agora? Daniel perguntou. Max volta com você? Um silêncio momentâneo preencheu a cozinha. Rafael olhou para Max, depois para Helena, um sorriso compreensivo em seu rosto. Na verdade, ele começou, considerando as circunstâncias, talvez seja melhor Max continuar sua missão por aqui. Claro, se vocês quiserem. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Você faria isso? Max escolheu vocês. Rafael respondeu simplesmente. E além disso, vocês vão precisar de um padrinho experiente para esse bebê que está chegando. Daniel e Helena se entreolharam, um sorriso cúmplice em seus rostos. Max, como se entendesse que estava ganhando uma nova família, abanou o rabo alegremente. A noite caía em Brasília, e no apartamento da SQN 211, uma família se expandia de maneiras inesperadas. Um cachorro especial, um segredo revelado, um amor fortalecido pelas provações, tudo se entrelaçava em uma trama que provava que, às vezes, os laços mais fortes são aqueles que o destino, não o sangue, nos apresenta. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina ao apartamento na SQN 211. A vida de Daniel e Helena havia se transformado de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. Max, agora oficialmente parte da família, mantinha sua vigília amorosa, especialmente durante as consultas de pré-natal com o Dr. Mendes. Em uma manhã particularmente agitada, Helena se preparava para mais um check-up quando a campainha tocou. Para sua surpresa, Eduardo estava parado à porta, segurando um grande pacote embrulhado. Espero não estar atrapalhando, ele disse visivelmente desconfortável. Max aproximou-se, cheirando o pacote com interesse. Não, claro que não, Helena respondeu, fazendo um gesto para que ele entrasse. Daniel está terminando de se arrumar. Vamos juntos para a consulta. Eduardo colocou o pacote sobre a mesa de centro. Isso pertenceu à sua mãe. Nossa mãe guardou algumas coisas dela e achei que você deveria ter. Helena sentou-se no sofá, suas mãos tremendo levemente ao abrir o embrulho. Dentro havia um álbum de fotografias antigo e uma caixa de madeira entalhada. Max sentou-se ao seu lado, como se sentisse a importância do momento. Mamãe e Roberto, quer dizer, nosso pai, eles se conheceram em uma recepção no Itamaraty, Eduardo explicou, sentando-se na poltrona oposta. Estas fotos são daquela época. Helena abriu o álbum com cuidado. As imagens em sépia mostravam uma mulher jovem e radiante, com os mesmos olhos amendoados que ela havia herdado, ao lado de um Roberto Vasconcelos mais jovem, ainda sem os cabelos grisalhos. Ela era linda, Helena sussurrou tocando as fotografias com delicadeza. Sim, ela era. Uma voz grave concordou da porta. Roberto estava parado ali, com Daniel logo atrás. E você é exatamente como ela. O senador entrou no apartamento, seus olhos fixos nas fotografias. Max, que normalmente ficava alerta com visitas, manteve-se calmo, como se aprovasse a reunião familiar. Encontrei isso entre as coisas dela. Eduardo continuou, abrindo a caixa de madeira. Dentro havia cartas, algumas já amareladas pelo tempo, e um pequeno diário. São as cartas que trocamos, Roberto explicou, sua voz embargada. Sua mãe as guardou todas. Mesmo depois que nos separamos, ela nunca as jogou fora. Helena pegou uma das cartas, reconhecendo a caligrafia delicada de sua mãe. Por que ela nunca me contou? Para te proteger, Daniel falou suavemente, sentando-se ao lado dela. Assim como você queria proteger nosso bebê, esperando o momento certo para contar sobre a gravidez. Max encostou seu focinho na mão de Helena, como se oferecesse conforto. Eduardo observava a cena com um olhar diferente agora.
mais suave que suas expressões tensas das últimas semanas. Sabe, ele começou, sempre quis ter uma irmã. Mesmo não sabendo sobre você, sempre senti que faltava algo em nossa família. Roberto se aproximou, sentando-se na outra ponta do sofá. Eu deveria ter sido mais corajoso naquela época. Deveria ter enfrentado tudo e todos para ficar com sua mãe, com você. Mas ela era tão altruísta. Disse que não queria que eu sacrificasse minha carreira política, que o país precisava de pessoas com ideais como os meus. E agora? Helena perguntou, suas mãos inconscientemente pousando sobre a barriga, já levemente saliente. Agora, Roberto respondeu, quero ser o pai que não pude ser antes, e um avô presente para meu neto, se você me permitir. Daniel observava a cena com emoção contida, sua mão entrelaçada com a de Helena. Max, sempre atento, parecia aprovar cada palavra dita, seu rabo abanando suavemente. Acho que já passou da hora da nossa consulta, Eduardo comentou, checando o relógio. Dr. Mendes pode esperar mais alguns minutos. Roberto sorriu. Algumas coisas são mais importantes que horários. Helena abriu o diário de sua mãe, uma fotografia solta caindo em seu colo. Era uma imagem dela bebê, com uma anotação no verso. Para Roberto, nossa pequena Helena, o maior presente que a vida poderia nos dar. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente rolaram livres. Daniel a abraçou, enquanto Max apoiava a cabeça em seu joelho. Roberto e Eduardo observavam a cena, seus próprios olhos marejados. O apartamento na SQN 211, que há algumas semanas era palco de segredos e desconfianças, agora testemunhava o nascimento de novos laços, a cura de antigas feridas. E Max, o Doberman, que havia sido o catalisador de todas essas mudanças, parecia mais satisfeito que nunca com sua missão cumprida. A consulta com o Dr. Mendes trouxe notícias que encheram o consultório de sorrisos emocionados. São gêmeos, o médico anunciou, mostrando a ultrassonografia. Helena apertou a mão de Daniel, enquanto Roberto e Eduardo se aproximavam para ver melhor a imagem na tela. Max, que havia recebido permissão especial para acompanhar as consultas devido à sua função especial, sentou-se atento ao lado da maca, seus olhos fixos no monitor como se também quisesse memorizar cada detalhe dos bebês. Isso explica a intensidade das reações do Max. Rafael comentou da porta do consultório, onde havia acabado de chegar. Ele estava monitorando 2 bebês o tempo todo. Dr. Mendes sorriu ajustando seus óculos. Max tem sido um auxiliar excepcional. Os sinais vitais de Helena estão ótimos e a condição genética está sendo monitorada de perto. Com os cuidados adequados e o apoio que ela tem recebido, a gestação deve transcorrer sem problemas. Depois da consulta, o grupo se reuniu no apartamento de Daniel e Helena para um almoço especial. A cozinha americana estava repleta de vozes e risos, uma cena que seria impensável algumas semanas atrás. Já pensaram em nomes? Eduardo perguntou, ajudando a colocar a mesa. Helena e Daniel trocaram olhares cúmplices. Se forem meninas, Helena começou, gostaríamos de homenagear minha mãe. Clara seria um dos nomes. E o outro? Roberto perguntou suavemente. Ainda estamos decidindo, Daniel respondeu, servindo água para todos. Mas se forem menino e menina, ou 2 meninos, também queremos homenagear pessoas especiais. Max circulava entre todos, recebendo carinho e atenção, especialmente de Rafael, que o observava com orgulho evidente. Sabe, ele comentou, quando o senador me procurou pedindo ajuda, nunca imaginei que isso resultaria em uma família tão especial. Roberto pigarreou visivelmente emocionado. Na verdade, tenho algo para compartilhar com vocês. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. É sobre a casa antiga onde Helena cresceu. Todos se sentaram à mesa, Max assumindo sua posição habitual, próximo a Helena. Roberto abriu o envelope, revelando alguns documentos. A casa está no meu nome há anos, ele explicou. Comprei quando soube que sua mãe havia partido, Helena. Não podia suportar a ideia de estranhos morando lá. E agora? Ele deslizou os papéis pela mesa. Quero que seja sua. Um presente para você, Daniel e meus netos. Helena pegou os documentos com mãos trêmulas. Mas é uma casa tão grande e perfeita para uma família que está crescendo, Eduardo completou sorrindo.
Além disso, tem um quintal maravilhoso onde Max pode correr à vontade. O Doberman, ao ouvir seu nome, levantou as orelhas, como se aprovasse a ideia. Não é só isso, Rafael acrescentou, trocando um olhar cúmplice com Roberto. A unidade onde trabalho desenvolveu um programa de treinamento para cães de assistência específico para gestantes e bebês. Max já está praticamente aposentado do serviço oficial, mas ele poderia ser um excelente mentor para um novo filhote. Daniel e Helena se entreolharam, surpresos. Você está sugerindo um novo membro para a família, Rafael confirmou. Uma companheira para Max, treinada especialmente para auxiliar com os gêmeos quando nascerem. Max se levantou, aproximando-se de Rafael como se entendesse perfeitamente o que estava sendo discutido. Seu rabo abanava animadamente. É muita coisa para processar, Helena disse, passando a mão pela barriga. Temos tempo, Roberto respondeu gentilmente. Os bebês só chegam daqui a alguns meses e a casa precisa de algumas adaptações. Podemos fazer tudo no ritmo de vocês. Eduardo se levantou pegando sua taça. Acho que isso merece um brinde. A família que cresce, aos novos começos e aos laços que o destino nos presenteou. Todos ergueram suas taças, as de Helena e Daniel com suco, enquanto Max observava a cena com aquela expressão serena que parecia dizer que tudo estava exatamente como deveria estar. O sol da tarde entrava pelas janelas do apartamento, na SQN 211, iluminando aquele momento de felicidade compartilhada. Ali, naquela sala, não havia mais segredos ou desconfianças, apenas o amor de uma família que havia se encontrado das maneiras mais inesperadas. 3 meses se passaram desde as grandes revelações, e a mudança para a casa antiga estava quase concluída. Helena, agora com a barriga mais pronunciada, caminhava pelos cômodos recém-reformados, tocando as paredes que guardavam tantas memórias de sua infância. Max a seguia fielmente, junto com Luna, a jovem labrador que havia se juntado à família há algumas semanas. É estranho, ela comentou com Daniel, que organizava alguns livros na estante da sala. Cresci aqui sem saber de tantas coisas, e agora estou de volta, prestes a criar nossos filhos no mesmo lugar. Luna, ainda em treinamento, mas já demonstrando o mesmo instinto protetor de Max, encostou o focinho carinhosamente na barriga de Helena. Os 2 cães haviam desenvolvido uma sintonia perfeita, Max como o guardião experiente, Luna como a aprendiz dedicada. Encontrei mais algumas coisas no sótão, Eduardo anunciou, descendo as escadas com uma caixa empoeirada. São álbuns antigos que mamãe guardou. Roberto, que supervisionava a instalação do berçário, juntou-se a eles na sala. O senador havia se transformado nos últimos meses. Seu semblante, antes sempre sério, agora frequentemente se abria em sorrisos, especialmente durante as visitas quase diárias à casa. Olhem isso, Helena exclamou, tirando uma fotografia da caixa. Sou eu com 3 anos, bem aqui neste jardim. Daniel se aproximou para ver a imagem. Na foto, uma pequena Helena sorria, sentada no balanço que eles haviam decidido restaurar para os gêmeos. Max e Luna se aproximaram também, como se quisessem participar daquele momento de recordações. Sua mãe adorava aquele balanço, Roberto comentou suavemente. Ela costumava dizer que era o lugar perfeito para contar histórias. E será novamente, Daniel sorriu, abraçando Helena por trás, suas mãos repousando sobre a barriga dela. Para nossas pequenas Clara e Aurora. A escolha do segundo nome havia sido uma decisão recente. Aurora, simbolizando o novo amanhecer que aquela família estava vivendo. As ultrassonografias haviam confirmado que seriam 2 meninas, para a alegria de todos. Achei algo mais, Eduardo falou, retirando um envelope amarelado da caixa. São cartas que nunca foram enviadas. Helena pegou o envelope com cuidado. Dentro, havia várias cartas escritas por sua mãe, todas endereçadas a Roberto, mas nunca entregues. Max se aproximou mais, como se sentisse a emoção do momento, enquanto Luna mantinha sua guarda atenta. Querido Roberto, Helena começou a ler em voz alta. Hoje nossa pequena deu seus primeiros passos. Quis tanto que você estivesse aqui para ver. Ela tem seus olhos, sabia? E aquele mesmo olhar determinado que você sempre teve. Roberto precisou se sentar, visivelmente emocionado.
Eduardo colocou uma mão no ombro do pai, oferecendo apoio silencioso. Sei que fizemos a escolha certa. Helena continuou lendo, sua voz embargada. Mas às vezes, quando a vejo crescer, penso em como seria diferente se tivéssemos sido mais corajosos. Jorge é um pai maravilhoso e sou eternamente grata por isso. Mas Helena merecia conhecer toda a sua história. Daniel abraçou Helena mais forte, sentindo os chutes das bebês, como se elas também participassem daquele momento de revelações. Max encostou sua cabeça no joelho de Helena, enquanto Luna se mantinha próxima a Roberto, surpreendentemente oferecendo conforto ao senador. Tem mais uma coisa, Eduardo disse, retirando um pequeno diário da caixa. É o diário que mamãe mantinha durante a gravidez de Helena. Achei que você gostaria de ter para escrever sobre suas próprias filhas. Helena pegou o diário com mãos trêmulas. Na primeira página, havia uma mensagem que fez seu coração apertar. Para minha filha, quando ela estiver esperando seu próprio milagre. Sua mãe sempre soube que este momento chegaria, Roberto falou suavemente. Ela acreditava que um dia todas as verdades viriam à tona e que você entenderia por que fizemos as escolhas que fizemos. O sol da tarde entrava pelas janelas da casa, criando padrões dourados no assoalho recém-polido. No jardim, o balanço restaurado movia-se suavemente com a brisa, como se também recordasse os momentos que havia testemunhado. Luna de repente ficou alerta, suas orelhas se movendo em direção à porta. Segundos depois, Rafael apareceu, carregando alguns pacotes. Desculpem o atraso, ele sorriu, colocando os pacotes no chão. Trouxe alguns presentes para as futuras habitantes da casa. Max se aproximou de seu antigo dono, recebendo um carinho carinhoso. A relação entre eles havia se transformado. Não era mais de dono e cão, mas de amigos que compartilhavam uma missão especial. Esta casa, Helena falou olhando ao redor, não é apenas um lugar para recomeçar. É um lugar para curar o passado e construir o futuro. Todos concordaram silenciosamente, enquanto Max e Luna assumiam suas posições protetoras habituais. A casa antiga, que por tanto tempo havia guardado segredos, agora se preparava para ser o lar de novas histórias, novas memórias. E principalmente de uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro transcende convenções e supera qualquer obstáculo. O berçário estava pronto, decorado em tons suaves de verde e lavanda. 2 berços brancos aguardavam as pequenas Clara e Aurora, enquanto as cortinas dançavam suavemente com a brisa que entrava pela janela. Max e Luna haviam estabelecido seus postos estratégicos. Um tapete confortável entre os berços, de onde poderiam vigiar as bebês quando elas chegassem. Helena estava com 8 meses de gestação, seu corpo carregando com graça as 2 vidas que cresciam dentro dela. A condição genética que tanto os preocupara no início estava sob controle, graças aos cuidados constantes de Dr. Mendes e à vigilância incansável dos 2 cães. Em uma tarde tranquila de domingo, a família se reuniu no jardim da casa. Roberto havia organizado um pequeno chá de bebê, algo íntimo apenas para os mais próximos. Eduardo chegou cedo, ajudando a organizar as mesas sob as árvores, enquanto Rafael supervisionava Max e Luna, que pareciam especialmente agitados naquele dia. Eles sentem, Rafael explicou, observando o comportamento dos cães. Sabem que está próximo. Daniel, que ajeitava algumas almofadas no balanço restaurado, sorriu. Eles não são os únicos. Mal posso acreditar que em algumas semanas seremos pais. Helena saiu para o jardim apoiada por Roberto. Seu rosto brilhava com aquela luz especial que só as gestantes parecem ter. Max e Luna imediatamente se aproximaram, assumindo suas posições protetoras ao lado dela. Tenho algo para vocês, Roberto anunciou quando todos estavam acomodados. Ele tirou um envelope do bolso, entregando-o a Helena. É um projeto que venho desenvolvendo em segredo. Dentro do envelope havia documentos oficiais. A criação de uma fundação em nome da mãe de Helena, dedicada a pesquisas sobre condições genéticas na gravidez e ao treinamento de cães de assistência para gestantes de alto risco. A Fundação Clara Vasconcelos, Helena leu, lágrimas nos olhos. Pai, sua mãe sempre quis ajudar outras mulheres que passassem pelo mesmo que ela, Roberto explicou emocionado.
Agora, através desta fundação, poderemos realizar esse sonho. Eduardo se aproximou, colocando um pequeno embrulho ao lado dos documentos. E este é meu presente para minhas sobrinhas. Abra. Helena desfez o laço delicadamente, revelando 2 pequenos diários, idênticos ao que sua mãe havia mantido durante sua gravidez. Para que vocês possam escrever a história delas, Eduardo sorriu. Rafael pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, acho que também tenho um anúncio para fazer. Ele fez um sinal e Max e Luna se aproximaram, sentando-se ao seu lado. A unidade de treinamento aprovou a expansão do programa. Max e Luna serão os primeiros instrutores caninos da fundação. As palavras de Rafael foram recebidas com sorrisos emocionados. Max, como se entendesse a importância do momento, emitiu um latido suave, enquanto Luna encostava seu focinho carinhosamente na barriga de Helena. É incrível como a vida dá voltas, Daniel comentou, sentando-se ao lado de Helena no balanço. Há alguns meses estávamos tão preocupados com segredos e desconfianças, e agora, Helena completou, temos mais amor em nossas vidas do que jamais imaginamos ser possível. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Brasília com tons de rosa e dourado. No jardim da casa que havia guardado tantos segredos, uma família celebrava não apenas a chegada de 2 novas vidas, mas também a cura de feridas antigas e o nascimento de novos sonhos. Max e Luna, os guardiões fiéis dessa história de amor e redenção, mantinham sua vigília silenciosa. Eles sabiam, com aquela sabedoria que só os animais parecem possuir, que sua missão estava apenas começando. Logo, teriam 2 pequenas vidas para proteger e amar, ensinando a elas, através de seu exemplo, que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Roberto observava a cena com olhos marejados. Sua filha, feliz e realizada, carregando suas netas. Daniel, o genro que o destino lhe presenteou. Eduardo, que havia aprendido a abrir seu coração para uma irmã que não sabia que tinha. Rafael, que através de seu trabalho com os cães, havia sido o catalisador de toda essa transformação. E no centro de tudo, Max e Luna, os anjos de 4 patas que haviam provado que às vezes é preciso um olhar diferente, ou um focinho especial, para nos mostrar o caminho do amor verdadeiro. Quando a noite finalmente caiu sobre a casa, trazendo consigo as primeiras estrelas, Helena fez um pedido silencioso ao universo, que suas filhas crescessem sabendo que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa que existe. E que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de pequenos favores, como cuidar do cachorro de um amigo.